Bom dia a todos. O meu nome é Diogo Martins e a formação de hoje irá incidir sobre os pré-definidos e o seu uso. Estes pré-definidos acabam por ser lançamentos de tipo, ah, onde temos as nossas contas de compra ou de gasto por contrapartida de uma conta de fornecedor ou caixa, por forma a automatizar o nosso trabalho, quer em lançamentos pela recolha, quer através das compras pelo e-fatura. Por defeito, no Central Gest já temos uma data de pré-definidos criados, agora quando iniciamos uma nova empresa aqui na cloud. E para verificar isso mesmo, vamos entrar aqui em lançamentos, pré-definidos, alterar pré-definido. Os pré-definidos são apresentados por rúbrica na contabilidade, neste caso podemos confirmar isso mesmo a partir daqui, outros fornecimentos e serviços, limpeza, higiene e conforto, por aí adiante. Tem também o mercado, se é Portugal Continental, Açores ou Madeira, e ainda o tipo de documento, fatura simplificada ou nota de crédito. Ainda assim, poderá existir algum tipo de pré-definido que não esteja criado e, e que pretenda efetuar esse mesmo registro. Neste caso, a compra de embalagens já vem definida por defeito no Central Gest, no entanto, para esta formação, eu apaguei esses pré-definidos por forma a efetuarmos a sua criação. Para isso, existem três formas de o fazer. Criar um novo de raiz, ou seja, desta forma iremos criar um completamente de zero, começando por indicar o código e a descrição. Esta descrição ou este código, o sistema já sugere um código único para todas as empresas, para caso necessitem fazer a cópia para mais do que uma, não terem problemas do código já existir criado numa outra empresa, ok? Depois passaríamos para os dados de cabeçalho e como podem verificar, neste momento está tudo a vermelho, uma vez que o campo aparece como não verificado. Ou seja, teriam que percorrer todos estes campos e validar toda a informação que aqui está. Okay? Posteriormente, passaríamos então para a linha do nosso pré-definido, onde poderíamos adicionar as linhas consoante aquilo que quiséssemos fazer com este pré-definido. Depois tínhamos a simulação do mesmo, para conseguir perceber se era necessário fazer algum ajuste ou não àquilo que tínhamos criado. E por fim tínhamos então a questão das empresas para onde queríamos fazer a cópia deste pré-definido. Okay? Esta era uma das possibilidades. A outra é criar um pré-definido com base num documento contabilístico. É em tudo igual, para já neste primeiro passo, à outra opção, onde vamos definir o código e a descrição, mas temos que indicar também qual é o documento na contabilidade que vai dar origem a este pré-definido. Pode ser feito desta forma ou diretamente a partir do lançamento, que já iremos ver de seguida. E por fim, a outra possibilidade é então criar um novo com base num já existente. Novamente, a questão do código e da descrição, um, mas temos que indicar também qual é que vai ser o pré-definido que o sistema irá copiar. Ok? Um, Indicando aqui o pré-definido, o sistema vai ter esse por base para a criação de um novo. Ora, vistas as formas de criar um novo pré-definido, vamos então começar por fazer o lançamento aqui na recolha, no diário 56, de uma compra de embalagens de consumo. Vou lançar isto à taxa normal. Okay. Tecla mais para gravar o meu lançamento. Okay. E o meu documento na contabilidade estaria guardado. Então, vamos consultar o mesmo aqui na pesquisa de documentos. Cá estaria ele. E temos aqui uma opção, quando clicamos em cima do cabeçalho do documento, que nos permite criar um pré-definido. Ok, neste caso eu vou então indicar o meu código, a minha descrição
O documento já está selecionado por defeito e vou então passar para os meus dados de cabeçalho. Começando pelo período, o Central Gest tem tabela da empresa, data de sistema e data do documento é fatura. Ah, na nossa opinião, e o que recomendamos é que utilizem a tabela da empresa, porque desta forma o sistema irá sempre preencher o período com base naquilo que está configurado na tabela da empresa. Se nós utilizarmos a data do sistema, ele neste caso iria preencher com janeiro de 2022, ou então poderiam também utilizar a data do documento ou a fatura, só que lá está, se já tiverem o período para IVA encerrado e os diários não estiverem bloqueados, poderá gerar alguma inconsistência ao lançarem um documento do mês anterior. Okay? Portanto, o mais correto será mesmo utilizar a opção da tabela da empresa. Passando para o campo do diário, ele vai buscar o lançamento que fizemos, neste caso foi o 56, mas podíamos fazer a alteração a partir daqui. No entanto, a origem do valor ela tem que ser sempre fixa, ok? O número de documento interno ele é incrementado automaticamente. A data de lançamento na contabilidade, para efeitos de SAF deste campo, deve ser preenchido com uma data relevante para efeitos contabilísticos e, neste caso, ele irá preencher com o último dia do período em que estaríamos a lançar. Tem aqui outras possibilidades, mas por defeito também devem possivelmente colocar esta. Data de vencimento é a mesma coisa. Data do documento. Nesta data, para efeitos de SAFT, é a data indicada no documento que serve de suporte ao registro e, como tal, temos duas hipóteses. Ou a data do período do documento, que é o que está neste momento, ou a data do documento do e-fatura. Eu vou deixar com base na data do documento do e-fatura, por forma a quando utilizarmos este pré-definido nas compras do e-fatura, ele ir buscar a data correta e uma vez que quando lançarmos este pré-definido através da recolha, temos sempre que alterar manualmente a data do documento. Okay? Contribuinte, só demonstra aqui as propriedades visuais, que já iremos abordar mais à frente. O número de documento externo, ele deve ser preenchido manualmente, não há uma forma do sistema saber qual é que é o número de documento externo. A descrição pode ser configurada por defeito aqui alguma coisa, no entanto, eu acho que não é útil. E por fim, o descritivo, que é a indicação de qual é que o descritivo a utilizar neste pré-definido. Neste caso está fixo por defeito o tipo de descritivo 1, que é a fatura. Okay? Ora, eu vou saltar aqui esta parte das linhas e vamos aqui para a simulação do nosso pré-definido. Ora, se eu der Enter a partir do período, o meu pré-definido salta ali aquela data do documento, como tínhamos falado anteriormente, era obrigatório preencher, não é? Convém que se preencha corretamente e passa logo para o documento externo. Porquê? Esta relação ou esta questão está relacionada com a questão das propriedades visuais, que foi aquilo que eu falei anteriormente, e para isso vamos voltar aqui atrás. Ora, a data do documento tem como propriedade visual só de leitura, que é a indicação se este campo é editável ou não. Neste momento, este campo é um campo editável. Se eu ativar esta opção, o campo passa a ser não editável, ok? Passa a ser apenas de leitura. Temos também a possibilidade ou a opção do cursor para no campo, e é por isto que ao dar o Enter, a tal data do documento é saltada para a parte do doc externo. Então, se eu ativar esta opção, o cursor irá assim parar no campo de data do documento e a partir daí já conseguimos fazer a edição. E por fim, se é visível, ou seja, se este campo estará visível ou não no nosso pré-definido. Por exemplo, no caso do contribuinte, ele não aparecia lá, porque está efetivamente como não visível. Okay? Vamos voltar só aqui à simulação do documento. Neste momento já me para ali o cursor, então na data do documento eu poderia aqui colocar 02/11/2021, o meu doc externo, a conta do meu fornecedor, e tinha o meu pré-definido configurado, o meu lançamento feito, era só gravar. No entanto, e esta situação irá funcionar para todos os documentos que temos à taxa normal, mas pode haver situações em que existe outro tipo de taxa. Como é que vamos tratar esta situação?
Então, vamos agora voltar aqui atrás a este passo da configuração das linhas que há pouco saltamos. Então, primeiro passo, conta corrente. Ela está a crédito, ok, e tem a parte do valor como pergunta. Aqui não vamos mexer. Vamos olhar aqui à base tributável. Nós temos uma base tributável à taxa normal e queremos então adicionar outras bases tributáveis para a taxa reduzida e intermédia. Eu posso adicionar uma linha e a partir deste momento tenho aqui uma nova linha no meu pré-definido que teria que configurar de raiz, ou então eu posso simplesmente selecionar esta linha e posso fazer duplicar a linha selecionada. Desta forma já tenho toda a informação que continha na linha anterior, só tenho que simplesmente fazer a retificação do dígito na conta. Para taxa reduzida, taxa intermédia. Ok, então já temos as nossas bases tributáveis. Devo realçar que, apesar de termos aqui várias bases, o sistema só irá lançar aquelas que têm valor. Todas as outras não serão adicionadas ao lançamento. E vamos olhar agora a coluna aqui do valor. Como eu tinha dito, a parte da conta corrente ele irá perguntar o mesmo, será o utilizador a colocá-lo, mas depois nesta parte das bases tributáveis nós temos aqui a indicação que é com uma fórmula B1. Este B1 indica a coluna e a linha, o que significa então que ele neste caso iria preencher estes três valores com base no que iria ser colocado na conta corrente, o que na nossa opinião também não estaria muito certo. Então, vamos começar aqui por alterar para pergunta, para todos. Ok? E vou também explicar que fazem, que é que fazem este tipo de opções. O pergunta, como nós já vimos, é então para o utilizador adicionar o valor. Fixo, nós poderíamos indicar um número fixo sempre para esta conta. Com base numa fórmula, é então a tal questão que nós podemos criar fórmulas e para isso podemos colocar aqui nesta calculadora. Temos várias possibilidades para criar fórmulas. Salda do documento, ele com base em todos os outros campos iria saldar esta conta com base nos outros valores e ainda o arredondamento da fatura que está mais relacionado quando existem fornecedores que comunicam cabeçalhos diferentes com totais diferentes das linhas. Nessas situações, uma das formas de trabalhar é adicionar uma nova linha com uma conta e colocar o arredondamento da fatura para não termos problemas a lançar em série, ok? Então vou voltar a colocar isto como pergunta e desta forma já teríamos o nosso pré-definido praticamente concluído. No entanto, ainda podemos simplificar um bocadinho mais isto. Porquê? Porque colocando aqui este campo como pergunta e as bases tributáveis também, nós temos que andar a preencher em todos eles o valor. Se nós aqui na conta corrente indicarmos que é para saldar o documento, então basta-nos preencher qual o valor da base e o sistema automaticamente irá saldar o documento. Okay? Assim sendo, vamos então avançar aqui para a simulação novamente. Colocar a conta corrente e a partir deste momento eu não consigo fazer nada, tenho isto bloqueado. Porquê? Novamente a questão das propriedades visuais. Como vimos para a parte do cabeçalho, nós aqui nas linhas também temos as propriedades visuais. E todas as bases tributáveis têm o campo definido como sendo só de leitura. Então, vamos retirar isto, porque nós queremos fazer a edição destes campos. Okay? Uma outra coisa, as bases tributáveis têm aqui o valor com ou sem IVA. Se nós ativarmos esta opção aqui, o sistema irá abrir uma caixinha para nós indicarmos qual o valor do IVA. Desta forma, ao introduzir o valor da base, ele irá depois fazer a multiplicação pela taxa de IVA associada a cada uma destas contas. Desta forma, colocamos o valor total e ele faz a conta ao inverso, ok? Depois, poderá ser útil também esta questão aqui do suporte à conta única do e-fatura, nos casos em que o IVA é não dedutível e vocês poderiam configurar então que esta conta iria suportar tudo o que tinha sido comunicado pelo fornecedor no e-fatura. Okay? Para avançar aqui novamente.
Deixa-me aqui. Pronto, a partir deste momento era só indicar qual o valor das nossas bases e a partir desse momento tínhamos o nosso pré-definido concluído. Pronto. Neste momento eu já simulei o meu pré-definido, parece-me tudo de acordo, vou então fazer a gravação do mesmo. Ok, pré-definido guardado com sucesso e a partir deste momento acabamos de criar um pré-definido para a compra de embalagens de consumo para o tipo de documento de fatura. Mas eu pretendo criar um igual, mas em vez de ir à conta corrente do fornecedor, que vai diretamente à caixa ou ao banco. Então, eu vou aqui retroceder e vou utilizar uma outra opção, que é então criar um novo pré-definido com base num já existente. Vou então definir o código, a descrição e o tipo de documento, FR, e vou indicar aquele que eu tinha criado anteriormente, que era este aqui. Avançar. Aqui estes campos não vamos mexer porque já tínhamos feito a configuração anteriormente. A única coisa que nós temos que mexer é aqui na conta a crédito. Neste momento, eu tenho este tipo de conta indicado como sendo uma conta corrente, vai passar a ser não definida e vamos só alterar aqui o radical. Porquê? Porque nós colocando isto como não definido, ao lançar aqui uma conta, uma 11 ou uma 12, o sistema iria-me sempre dar erro a dizer que o radical não estava configurado como sendo uma 22.1. Okay? Então, neste caso, nós podemos simplesmente colocar 1 e poderíamos também colocar logo aqui uma conta fixa, como seria o caso de uma depósitos à ordem, ou então uma conta de caixa, ou uma outra, desde que alterássemos o radical também. Ok? Eu neste caso vou simplesmente deixar para pergunta, vou avançar. Okay. E aqui está um erro que eu queria que acontecesse, mas vamos ver isso mais à frente no lançamento. Pronto, o pré-definido também está configurado e vamos então passar aqui para a recolha de lançamentos e utilizar os pré-definidos configurados. Então, 3123 101, cá tínhamos o nosso pré-definido, vamos colocar a data desta forma, o documento externo, a conta corrente do fornecedor e vamos dizer que são 1500 euros à taxa normal e a partir deste momento fazíamos então gravar. Pronto. O nosso documento ou o nosso pré-definido que tínhamos que criar para a FT está correto. Vamos agora fazer a troca para o FR. Ok, a partir deste momento, vou então introduzir aqui uma conta de caixa e dizer que são 500 euros à taxa reduzida. Ora, a conta 3123111 está configurada como tendo IVA, mas não foi introduzido o número de contribuinte válido. Ou seja, o que é que está mal neste pré-definido? Nós há pouco tínhamos visto, e a partir daqui vamos à manutenção do pré-definido, que o contribuinte não aparecia, não estava visível no nosso pré-definido. Mas no caso da fatura recibo, eu vou ter que colocar como visível. Porque ao lançar uma FT, nós introduzimos como primeiro a conta corrente. Dessa forma, o sistema automaticamente conseguiria associar o contribuinte dessa conta corrente às linhas e às bases tributáveis. Ao introduzir uma conta de caixa, o sistema não sabe que contribuinte é que é para lançar. Então, nós, nesta situação, quando é uma fatura recibo, nós primeiro também temos que indicar o contribuinte. Pronto, então eu já ativei o contribuinte como sendo um campo visível, ele já aparece aqui neste momento. Ok, vamos só aqui refrescar o pré-definido
para que me apareça a FR e a partir deste momento eu tenho aqui um novo campo, o tal do contribuinte. E a partir deste momento também vou conseguir lançar o meu pré-definido sem qualquer tipo de problema. Ok? Como podem ver, já temos então os dois documentos lançados, muito rápido, quer o DFT e o DFR. Esta situação nós utilizamos aqui na recolha, mas eu tinha falado anteriormente que também poderia ser utilizado no e-fatura, nas compras do e-fatura. Então, vamos aqui ao separador das compras do e-fatura, vamos pesquisar os documentos de novembro. Neste momento, nenhum fornecedor tem aqui o pré-definido configurado, mas eu sei que tem estas contas correntes, porque tem aqui esta opção a azul e este verde não está como este aqui, para criar nova conta corrente, porque ela já existe. E então eu para este fornecedor vou fazer a configuração para quando for uma FT, eu quero que ele me lance com base naquele pré-definido que eu acabei de criar. Ora, eu defini para este, vamos só aqui definir para mais um, pode ser para este. Ok. Vamos aqui clicar sobre a linha de um dos documentos e como podem ver, o sistema o que é que me fez? O que foi comunicado por parte do fornecedor foi esta base tributável, à taxa de 23%, que dá um valor de 274,65 de IVA. Okay? É isto que aqui temos. Temos também o doc externo preenchido. A data do documento também estaria corretamente preenchida com base no dia 3/11 e nós poderíamos simplesmente chegar aqui e clicar em guardar e temos o nosso documento no diário 6.4 gravado. No entanto, uma das grandes vantagens que temos também é a opção de lançar documentos em série. Okay? A partir deste momento eu selecionava os documentos do meu fornecedor, ou neste caso estes dois fornecedores, são só estes, e fazia então lançar documentos em série. Okay? A partir deste momento o sistema acabou-me de lançar mais 4 documentos, com base naqueles pré-definidos que eu configurei, e posso verificar isso mesmo através aqui de um extrato do diário. Pronto. E aqui estaria ele. Até o documento 3 foi lançado através da recolha. O 4, o 5, o 6, o 7 e o 8 foi então lançado via compras e fatura. Okay? Muito bem. Em termos daqui dos pré-definidos da nossa formação, penso ter abordado todos os temas. Se tiverem alguma questão, estejam à vontade, podem colocar. Ok. Caso depois surja alguma questão, têm sempre a possibilidade de fazer um pedido de suporte, que eu ou algum colega entrará em contato convosco para explicar alguma dúvida que esteja relacionado com este assunto. Dou assim então por terminada a formação de hoje. Resta-me desejar um bom dia de trabalho a todos e um excelente 2022. Ok?
Sr. Isidro coloca aqui uma questão. Bom dia. É possível lançar pré-definidos através dos documentos digitais? Sim. Eu neste momento, esta empresa não tenho aqui documentos digitais nem a contabilidade digital ativa. No entanto, existe sim a possibilidade de configurar ou associar pré-definidos a documentos digitais e depois aqui na recolha, tanto podem ter aqui um pré-definido que irá ser modificado consoante aquilo que está configurado para o documento digital, ou então através aqui das compras do e-fatura, vão ter um novo separador aqui que vai estar atribuído a um documento digital e a partir daí também não há qualquer problema e funciona praticamente da mesma forma que eu acabei de demonstrar. Ok? Aliás, essa questão dos pré-definidos, até já existe uma formação. Deixa-me só pesquisar aqui rapidamente. Só que andar um bocadinho para a frente para eu vos demonstrar isso mesmo. Pronto. A partir aqui da parte dos documentos digitais, existe a possibilidade de configurar então um pré-definido por fornecedor ou por documento digital. E depois, quando passamos então para a recolha de lançamentos, aqui mais cá à frente, pronto, este tinha sido um documento que eu não tinha atribuído pré-definido e que iria lançar manualmente. Ok? E a partir de agora, todos os documentos que vêm a seguir, eles tinham pré-definidos associados e como podem ver, aqui estaria um pré-definido de comunicação. Era só fazer guardar e anexar. Passando para os documentos digitais seguintes, ele vai-me sempre fazendo a alteração do pré-definido consoante aquilo que está configurado, ok? Eu vou deixar o link deste vídeo aqui no chat para que depois possam consultar também.